Olá, meus queridos alunos, meus anjos do 8º ano, que a tia tanto ama. Estamos aqui com muitas saudades, mas respeitando esse momento em que as autoridades pedem para que nós fiquemos em casa. Eu espero que vocês estejam saudáveis, que estejam obedientes a esta determinação. O momento não está fácil, porém, juntos fica um pouco mais tranquilo de se passar por este momento. Eu sei que muitos sentimentos estão presentes em nossos corações, muitas incertezas, muitos medos, mas é necessário nesse momento que nós tenhamos fé de que tudo vai dar certo se cada um fizer a sua parte. Nós, da equipe Santa Marta, estaremos presentes aqui através desses canais para que juntos a gente possa minimizar os prejuízos causados no ano escolar de vocês. Então, os meios em que vocês se utilizam tão bem, que é o computador, que é o celular, que é a internet, que agora, de fato, ela se torne presente na vida de vocês com uma outra finalidade, porque o momento é de se reinventar. Nós temos que criar novas alternativas, novos meios para que o nosso processo educacional não estacione. Então, estamos aqui para te ajudar nessa nova disciplina de estudos. Contem conosco e, através desse canal, nós passaremos novas informações para vocês, novos conteúdos, tiraremos algumas dúvidas, nós vamos relembrar alguns conteúdos que nós já havíamos trabalhado nos meses de fevereiro e março, beleza? Então, só para a gente dar uma retomada em alguns pequenos tópicos que nós vimos nas aulas de língua portuguesa, nós vamos ressaltar aqui 3 assuntos que nós abordamos em salas de aula, né? Tirando aquela parte de interpretações de texto que nós tanto debatemos sobre saúde, sobre alimentação, nós vamos abordar aqui os conteúdos que já estavam previstos para a gente, né, estudar no nosso período de teste. O primeiro deles foi quando nós abordamos os assuntos relacionados à pontuação. Então, nesse período que você está em casa, é uma ótima oportunidade para que você reescreva textos, que você apague aqueles pontos e tente colocá-los novamente para saber se a sua colocação seria daquela mesma maneira, se teria uma outra maneira de se escrever e de se pontuar aquela determinada frase. Então, aproveite esse momento para atualizar as suas leituras e assim facilitar na hora de retomarmos os conteúdos. Nós vimos sobre o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas, 2 pontos. Então, assim, tá na hora de colocar em prática tudo aquilo em que nós abordamos em sala de aula. Então, peguem um texto, tentem analisar o porquê que ali foi utilizado 2 pontos, depois ia vir o que para que tivesse colocado ali aqueles 2 pontos. Bacana? Podemos tentar? Eu sei que vocês conseguem, porque os meus alunos do 8º ano são feras. E com esta minha colocação, a gente já lembra outro conteúdo que também nós vimos nas aulas de português, que foi o uso do sentido conotativo e o uso do sentido denotativo. Vocês lembram quando nós abordamos sobre isso? E ao falar que os meus alunos do 8º ano são feras, nós estamos utilizando o sentido conotativo. Isso aí, que é o sentido figurado, quando você se usa de outras palavras para transmitir uma determinada informação. Quando não se utiliza o sentido literal, o sentido próprio daquela palavra, o sentido em que a gente encontra no dicionário. E é importante, quando a gente se comunica, a gente saber se estamos nos comunicando utilizando uma linguagem conotativa ou uma linguagem denotativa, porque isso pode causar grandes prejuízos na comunicação, porque a pessoa pode estar falando com você em um determinado sentido e você entender de uma outra maneira. E, por fim, vimos também todo o nosso conteúdo sobre a concordância nominal. Vocês lembram? E aí, 3 tópicos dentre aqueles casos
nós apresentamos algumas dúvidas, ficamos explicando e vamos retomar aqui para vocês. Então, o que era a colocação pronominal? A concordância nominal. A concordância nominal é quando a gente se faz o uso correto, quando você concorda com aquele nome. O próprio título já diz, né? É a nossa colocação do artigo, do numeral, do adjetivo, do pronome e do predicativo no local certo, fazendo a concordância com o determinado substantivo. E a regra principal delas é o quê? Se aquele adjetivo está no feminino, o seu substantivo obrigatoriamente também precisa estar no feminino. Meninas educadas, alunos estudiosos e assim por diante. Vimos também daquele caso em que se o seu adjetivo estava se referindo a substantivos de gêneros diferentes, ou seja, um gênero masculino, um gênero feminino, você tinha aquelas duas opções, lembra que eu falei para vocês? Se foquem naquela que vocês adquirem maior facilidade, naquelas em que vocês acham mais fácil de guardar e acham mais fácil de entender, que era o caso de os meninos e as meninas estudiosas do 8º ano são maravilhosos. Os meninos e as meninas estudiosos do 8º ano. Então, nesse caso, os meninos e as meninas poderiam fazer a concordância com estudiosos ou estudiosas. Por quê? Porque o estudiosos eu estaria fazendo a menção aos meninos e às meninas, aos dois. E se você só colocasse os meninos e as meninas estudiosas, eu só estaria fazendo menção àquele que era o mais próximo. Lembraram disso? Ou concordo com os dois e passo para o masculino plural, ou concordo com aquele que era mais próximo. Lembraram? Outro caso também foi quando nós pensamos no termo é bom, que também serve para o é necessário, é preciso. E daí eu trago uma frase para vocês analisarem, que era: dipirona é bom para conter a febre em caso do coronavírus, ou dipirona é boa? Lembram qual era a regra? E aí, dipirona é bom ou dipirona é boa em casos de febre para conter o coronavírus? Dipirona é bom, porque você só vai utilizar a forma no feminino se por acaso você tiver o uso daquele artigo na frente do sujeito do qual você está se referindo. Se estivesse a dipirona, aí sim eu poderia dizer que a dipirona é boa em caso de febre para conter o coronavírus. Neste caso, eu tinha dito primeiro dipirona somente, então era dipirona é bom. E por último, aquela palavrinha em que nos deixou bastante confusos, né? Bastante confusos ou bastantes confusos? Lembram que nós ficamos engasgados com o bastante? E aí, variava o bastante ou não variava o bastante? E a tia tinha dito para vocês aquela regrinha. Na dúvida de bastante e bastantes, faça a troca pelo muito. Se o muito variar, o bastante vai variar. Então, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi isso bastantes vezes. Lembraram alguns desses conteúdos? Espero que sim. Então, esse daqui vai ser o nosso meio nas próximas semanas, que a gente ainda não sabe determinar até quando, mas estou aqui para lembrar que nós estamos juntos nessa. Podem contar conosco e qualquer dúvida, podem nos chamar por aqui. Um beijo, queridos.